Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 8, dos versículos 1 ao 4. Jesus aqui está descendo do monte, aquele monte, aquela montanha onde ele subiu e pregou o seu sermão mais famoso e que, de certa maneira, podemos dizer é o resumo de toda a sua vida, de tudo aquilo que ele veio fazer e ensinar neste mundo aqui, enquanto esteve como ser humano aqui ao nosso lado, enquanto foi como um de nós aqui, Deus então feito homem na vida de Jesus Cristo. Eis que um leproso, após então Jesus descer da montanha, se aproximou, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se você quiser, tenho poder para me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique limpo. E naquele instante o homem ficou curado da sua lepra. Então Jesus disse a ele: Olha, não diga nada a ninguém, mas vá se apresentar ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para que isto sirva de testemunho para eles. Jesus então dá uma instrução quase que única para esse homem aqui. A nenhuma outra pessoa foi pedido algo similar ao que foi pedido a este homem aqui. Jesus, em alguns momentos do seu ministério, fez pedidos específicos para algumas pessoas que foram alcançadas com graças por ele. Então tem um que vai se lavar no tanque, tem este aqui que vai apresentar a sua oferta, tem um outro caso com leprosos que um volta para agradecer, Jesus tem um contato com ele ali diferenciado, enfim. Este homem aqui serviu de testemunho para pessoas incrédulas, não é pessoas que não tinham fé, eram homens que tinham fé, eram homens que estavam aqui na estrutura e na sequência histórica do judaísmo, mas não tinham fé em Jesus, não tinham crença em Jesus. Eles tinham fé na sua religião, eles eram religiosos, mas eles não enxergavam em Jesus aquilo que a sua própria religião e os seus dogmas e as suas crenças apontavam e mostravam. Tudo isto mostrava para aqueles homens que Jesus era de fato o Messias, mas eles não queriam ver, eles não tinham fé em Jesus, embora eles tivessem a fé religiosa. Por isso Jesus pede a esse homem que ele vá e sirva de testemunho, faça todos os preceitos que a sua religião, que é a mesma daqueles homens incrédulos, exigia, e então a sua vida sirva de testemunho para aquelas pessoas. E este é o estilo de Jesus. Jesus está movimentando as nossas vidas para que nós sirvamos de testemunho, muitas vezes não para quem não é cristão, mas para aqueles que são, aqueles que seguem a fé cristã. Isto significa dizer que, muitas vezes, algumas coisas que nós estamos fazendo, nós sentimos o Espírito Santo nos incomodar. Nós sentimos o Espírito Santo nos mover a isso. O Espírito Santo é a presença de Cristo em nós, nosso companheiro, nosso paráclito, segundo ele mesmo diz nos Evangelhos. Isto significa que é ele agindo em nós, e muitas vezes nós estamos fazendo as coisas não da nossa cabeça, não porque o irmão, ou o pregador, ou o livro X diz, mas porque o Espírito Santo nos incomoda. E é aí que entram as questões, principalmente morais, do cristianismo. Muitas coisas nós não fazemos e algumas pessoas fazem. E existem aqueles cristãos que olham para isso e ficam acusando, e ficam criticando, e ficam falando: poxa, fulano nem parece crente, porque eu vi ele fazer isso, eu sei que ele fez aquilo. Muitas vezes o consumo de alguma coisa, um hábito, enfim. Mas o Espírito Santo nos incomoda às vezes. E então eu deixo de fazer algo. Eu deixo de ser de uma determinada forma, não porque as pessoas estão falando, mas porque Ele tem me pedido isso. Porque na sua comunhão comigo, eu sou levado, motivado a caminhar por essa vereda. Assim também são as disciplinas espirituais. O jejum não é para todos, muitas vezes fazer certas coisas não é para todos, embora sim a igreja sempre recomende: olha, vamos buscar um caminho de ascese, vamos buscar um caminho de
aperfeiçoamento através das disciplinas espirituais, mas nós não podemos impor às pessoas aquilo que o Espírito Santo tem pedido a nós. Muitas vezes, o Espírito Santo cobra de mim uma vida de oração mais profunda. O Espírito Santo cobra de mim uma disciplina como o jejum para que eu tenha força e consiga me aproximar mais de Deus e ouvir melhor a sua voz e me entregar mais a Ele. Então eu sofro um pouco no meu corpo físico, né? Porque também isso não pode se tornar um hábito. Isso tem que ser algo esporádico. Porque eu sofro um pouco, é mortificação da carne. Né? Eu preciso comer, eu quero comer, mas eu estou me guardando naquele momento, naquelas horas, para me aproximar de Deus, para ouvir melhor a sua voz. Né? Por isso que eu, por exemplo, não sou a favor de jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate, jejum disso. Não, é jejum, é sem comer nada, talvez apenas água. Por quê? Porque a ideia não é eu tirar algo que eu gosto. A ideia é eu sentir na minha carne a necessidade de estar mais próximo de Deus, e quando eu me lembrar da minha fome, eu estarei me lembrando de fazer uma oração, estarei me lembrando daquilo que Cristo fez por mim. Né? Uma prática madura do jejum é dessa forma. Então, que a partir desse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, nós possamos meditar em cima destas questões. O que Jesus está pedindo a este homem aqui é algo específico para servir de testemunho para incrédulos que deveriam eles sim ensinarem que Jesus era o Messias. E que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo diz a nós, e isto nos sirva de combustível para explicarmos, às vezes, àqueles que são inclusive cristãos, e muitas vezes para aqueles que nada são, o motivo da nossa esperança, como vai dizer o apóstolo no Novo Testamento. Deus abençoe você. Até amanhã.